Uma ótima estratégia para você coordenar a equipe, para você iniciar do zero e levar ela a atingir o objetivo, a atingir alta performance. O que eu tenho para você aqui agora é o modelo de Tuckman. O modelo de Tuckman, ele é baseado em 5 fases: forming, storming, norming, performing e a journey. Toda equipe ela vai passar por essas 5 fases, sendo ela uma equipe grande e sendo ela uma equipe pequena. O que ajuda? O que isso ajuda? O que isso tem de benefício para o líder? Cada fase dessa ela vai necessitar de um estilo ou de uma posição, vamos pensar assim, diferente da liderança. Isso vai dar direcionamento para ele também criar as competências necessárias para a equipe. Bom, vamos lá. Vamos caso a caso aqui, fase a fase, o que o líder tem como responsabilidade de fazer. Começando pelo forming. Obviamente é a formação da equipe. O que o líder tem que se... Como que o líder se impõe nessa fase? Quando a gente está falando de forming, a gente está falando de formação, é hora de colocar as cartas na mesa. Vai começar o jogo, então é o momento de você discutir quais são as regras. O que pode, o que não pode, como que vai ser a estratégia dali para frente, quem vai fazer o quê e tudo mais. É o primeiro passo. Você vai se impor ali como a pessoa que consegue visualizar todo o plano por enquanto. Nesse momento, é necessário que você esteja bem próximo dos seus liderados, em treinamento, em follow-up, em orientação. Eles ainda estão muito cru, você precisa pegar na mão deles. É ideal que você esteja do lado, participando deles a todo momento. Se liga muito ao estilo autocrático de ser, pensando no lado positivo do estilo autocrático. Nada de como ser o chefe que a gente já conhece, mas o líder realmente de orientação e treinamento. Bom, aí a gente passa para o storming. Do inglês, tempestade. O que vem em ser o storming? Esse momento, de uma maneira bem... O português, claro, é geralmente o momento que a equipe começa a colocar o líder à prova. Ele levanta questionamentos, ele acredita que talvez não seja a ideia correta a ser feita, aquela estratégia e tudo mais. Primeiro, por que isso acontece? É mudança, é coisa nova. Tudo que é novo, tudo que é mudança, gera dentro de nós um desconforto. E esse desconforto, ele busca, de certa maneira, não mudar. Nosso cérebro busca N meios para evitar que a gente mude. Por quê? Isso gasta energia. Quando o nosso cérebro dá esse comando, o que o indivíduo costuma fazer? Ele tenta encontrar justificativas para não agir da maneira que a liderança está propondo. Essa mudança que a liderança está propondo. Ótimo. O que eu faço então, Elmer? Repreendo todo mundo? O que eu faço? Primeira coisa, você traz o forming de volta. Como assim? Você no passo anterior, você não colocou as regras na mesa? Coloque, mostre elas novamente. Coloque as cartas na mesa. Lembra que eu falei isso, que eu falei isso, que eu falei aquilo? Então, é assim que vai acontecer, dessa forma, dessa forma, dessa forma. É normal que a gente passe por essa situação. Explique para ele a questão da mudança. Trate ele como um ser humano. Explique para ele, para tentar resolver esse inconformismo, essa incongruência interna que ele tem consigo mesmo. Ele está precisando de ajuda, de compreensão simples. Seja você essa ajuda. No storming, ao invés de você impor as suas ideias e ser um tanto quanto rígido fora do normal, acima do limite, você tem que talvez praticar a primeira base da liderança que a gente comentou no forming, que é orientar, que é estar do lado, que é fazer o follow-up. Relembre qual é a missão de cada pessoa, onde ela tem que estar, o que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer, dê sentido para ela no que ela está fazendo. E você vai superar o storming. Siga o que você combinou no forming. Mostre, dê a compreensão que o teu liderado precisa dele consigo mesmo realmente.
e dê todo o suporte que ele precisa. Acredite, vai ter alguns momentos que realmente você vai ter que se impor. Afinal, regras são regras. Leve a questão da causa e efeito junto consigo também. E você vai encontrar o teu melhor caminho. Mas lembre-se, você está tratando de um ser humano para outro. Tenha isso em mente e você vai encontrar o caminho, o melhor caminho para se seguir. Feito isso, a gente vai para a fase do norming. O que está acontecendo nessa fase? A equipe começa a sentir alguns resultados. Elmer, como que eu faço para a equipe começar a sentir esses resultados? Ei, traz o objetivo que está lá na frente para mais perto da equipe. Como? Metas, pequenas metas. Quebra o objetivo em pequenas metas. Traz mais perto. Quando o ser humano sente resultado daquilo que ele vem fazendo, isso dá mais gás. Isso encoraja, isso motiva. Afinal, você fica fazendo, mas não vê nada de retorno. Isso é frustrante. Quando você traz a meta para mais perto da tua equipe, do teu liderado, até de você mesmo, você começa a sentir pequenos resultados, pequenas vitórias. Isso é combustível para você continuar a jornada. Nessa fase do norming, a equipe ela começa a saber exatamente o que ela precisa fazer. De uma maneira ainda bem superficial, mas ela começa a dar os primeiros passos sozinha. O que quer dizer nesse momento? Qual o estilo de liderança que talvez eu tenha que absorver e usar nesse momento? É o estilo democrático. Dê espaço para sua equipe trazer as novas ideias. Agora que ele compreendeu qual é a direção e o sentido das coisas que ele tem que fazer, o porquê que ele está fazendo aquilo. Quando você está no norming, a equipe ela tende a começar a se autoajudar, ela começa a ter uma autonomia. Leve, branda, mas começa. A posição do líder nesse momento é encorajar essa autonomia. Como? Dê liberdade. Permita que eles errem. É necessário errar. Eles já não vão estar na fase mais do storming ou do forming, que os erros são constantes. No norming são erros, são pequenos detalhes, que é onde justamente você começa a aumentar a sua performance. Só que ele só vai enxergar isso a partir do momento que ele erra. Escute ele, permita que ele erre, dê orientação, mas dê uma distância para ele. Comece a dar corda. Deixe ele encontrar o próprio caminho, deixe ele encontrar as próprias verdades. A base, o alicerce, você já formou no forming e no storming. É hora de você deixar ele criar o próprio caminho. O objetivo ele já sabe. Só relembre isso. Faça follow-ups com uma frequência um pouco maior. Enfim, feito isso, você vai passar para a quarta fase. Qual é a quarta fase? Quarta fase é o performing. Aqui é sensacional. A equipe ela funciona automaticamente. Ela trabalha proativamente. Ela consegue trabalhar de forma preventiva. Acaba-se, ou pelo menos reduz ao máximo as reações. A equipe aqui atinge o máximo de performance. Elmer, como que eu atinjo esse máximo de performance? Veja bem, desde o forming, você veio trabalhando conhecimento, treinando as habilidades e criando a atitude, um mindset positivo, progressivo, para que a sua equipe fosse evoluindo em cada fase. Nesse momento do norming, a tua equipe está absorvendo, ela está atingindo o máximo de competência que você trabalhou. Conhecimento, habilidade e atitude. Provavelmente, para você atingir o norming, que tem o quarto ponto, como eu já comentei em outros vídeos, em outros conteúdos, você já vai ter superado em muito as mínimas 20 horas de treinamento para cada situação. A equipe ela já vai estar mais unida, vai ter um certo nível de... É que nem no futebol, né? Parece que os jogadores, somente com um olhar, já sabem o que precisa fazer. Ou apenas de um olhar para o outro já sabem o que fazer. Eles já têm sinergia, eles já criam uma sinergia muito forte. No performing, o estilo de liderança que talvez mais se encaixe seja o liberal. Nesse momento você começa a enxergar quem são os liderados realmente que você pode usar como teus braços direitos. Aquelas pessoas que realmente, se acaso você fizer falta um dia, eles podem assumir a tua posição, o teu papel, pelo menos por um curto período.
você vai começar a enxergar que o modelo de Tuckman, você consegue usar muito bem ele para formar o teu mapa de competências da sua equipe. Começa a ver essa questão. Se você não assistiu ainda ao conteúdo de mapa de competências, procura aqui no meu canal que você vai encontrar. E por fim, chegamos a Journey. Qual que é essa fase, Elmer? Essa última fase é a fase de dissipação. Mas como assim, Elmer? Eu atinjo o máximo de potencial da minha equipe e daí ela se esvai? Sim, ela se esvai. Por quê? Porque ela está sentindo tédio, meu amigo. Ela atingiu o máximo da competência dela. É como se você colocasse uma Ferrari para fazer o serviço de um Fusquinha. Começa a entender? E o que eu tenho que fazer nessa hora, Elmer? Dá um desafio novo. É um ciclo. Você injeta outro objetivo e você começa tudo de novo. Você parte pro Forme novamente. Você não precisa recriar toda a tua equipe, contratar novos funcionários. Não é bem isso que se trata. Ou pode ser também, mas não é esse o sentido que você pode dar. Simplesmente você só muda a linha de chegada. O propósito já vai estar na mente deles. O porquê eles estão fazendo aquilo. Garanto para você que o teu segundo Forming vai ser muito mais fácil, ainda mais se você tiver com a mesma equipe, do que o primeiro. Você vai evoluindo. É como no PDCA, é um ciclo. Você atinge o nível de competência, mantém até você conseguir maestria naquilo e depois você vai para mais um degrau. Você vai rodando. Rode o modelo de Tuckman. E você vai enxergando que não existe, eu não preciso absorver um e exclusivo estilo de liderança. Eu posso variar entre eles. Talvez o ponto aqui seja aonde eu coloco o meu foco para resultados. Nos números, nos gráficos, eu tenho que colocar ali também, óbvio. Mas para colocar atenção ali, primeiro eu tenho que colocar atenção em quem faz esses resultados acontecerem. As ferramentas mais importantes de uma organização, que são as pessoas. São elas que fazem a organização. São elas que formam as empresas. São elas que criam as ideias, que botam a mão na massa. Aonde você acha que você deve colocar sua atenção? Nas pessoas, na sua equipe. Olhando para os números. Você vai basear toda a sua energia, a sua motivação, o seu entusiasmo, em levar essas pessoas a se autodesenvolverem, a superar obstáculos. Automaticamente, a hora que ela percebe que ela está tendo um ganho próprio, que aquilo, independente se ela vai ter um aumento, se ela vai ter um cargo mais alto, se ela vai ter um benefício, ela vai ganhar conhecimento, competência, ela vai enriquecer o currículo dela, ele vai crescer como pessoa e como profissional. Quando ele enxerga isso, a motivação dele aparece. Ele enxerga qual é o motivo dele agir. E esse motivo de agir faz com que os resultados apareçam. Porque ele enxerga propósito naquilo que ele faz. Que é um bom caminho para você, uma boa tática, um bom método para você desenvolver sua equipe? Use o método de Tuckman. Eu acredito verdadeiramente que você vai ter resultados fantásticos. Espero realmente ter te ajudado. Ok? Tchau, tchau.